Estamos de volta com mais um episódio de Uma Pitada de Azul. Temos uma convidada muito especial que conhecemos assim numa situação muito caricata que já vamos explicar. É a Dona Verónica Aragão. Bem-vinda. Obrigada. A Dona Verónica, que tem 79 anos, é uma brasileira que reside em Portugal. É mãe, é avó, é reformada e é estudante. E a vida juntou-nos assim por um acaso. Como tal como o Martim disse, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite por estar aqui hoje. Então, e como é que, quando nos vai então essa jornada académica, porque a Dona Verónica, para quem não sabe, diz que largar os estudos nunca foi para ela e, portanto, ela dedica a sua vida aos estudos. Portanto, como é que começa esta sua jornada? Olha, eu estudo mesmo antes de ter idade para entrar na escola. Minha mãe contava, porque eu nasci numa pequena cidade no Brasil, né? E naquela época a professora recolhia os alunos e os levava para a escola. Era a pé mesmo, não tinha transporte não, porque é cidade muito pequena, né? E ela passava na minha casa para recolher minha irmã mais velha e eu ficava chorando para ir para a escola. E a professora me levava, o que prova que eu sempre fui uma boa aluna, porque se eu interferisse na aula ela não me levaria, né? E assim sempre foi, né? Apesar de morar numa pequena cidade, depois nós mudamos para uma cidade maior, então meu percurso escolar foi normal. Mas após concluído o ensino médio, pouco depois eu passei num concurso público e fui trabalhar longe de casa, a 700 quilômetros de casa. Qual é que era a profissão que exercia na altura? Eu entrei para o Banco do Brasil. Ok. E, assim, muito distante dos grandes centros, porque quando você iniciava nessa carreira, eles mandavam você para os rincões, porque você estava no início, tinha que ir, né? Quem estava lá já há mais tempo era trazido para mais próximo. Então, no início, começa a trabalhar em lugares que naquela época as universidades eram só ou nas capitais ou nos grandes centros, isso tudo foi dificultando. Aí depois veio o casamento, os filhos. Claro. Mas mesmo assim, quando começou a se interiorizar as universidades, sempre que tinha uma oportunidade, eu entrava no curso. Mas por conta do trabalho também mudei de cidade muitas vezes. Então foi assim, iniciei alguns cursos, mas não pude concluir. Mas 6 meses antes da reforma, aí eu já fui me preparando para não estacionar, se parar de trabalhar, você fica meio perdido, né? Aí entrei novamente no curso superior e dessa vez eu concluí, que foi no curso de letras, só que eu não concluí com o intuito de exercer a profissão. Mas foi um curso que eu adorei e que recomendo todo mundo fazer. Foi Deu muito conhecimento, bom. não é? E porquê Portugal? Porquê é que decidiu vir para Portugal? Portugal foi assim, eu fazia uma especialização em diplomacia e negócios internacionais, já após concluir. E aí me inscrevi no Erasmus. Na época que eu me inscrevi era para a Alemanha ou para Portugal. Aí para a Alemanha eu não tinha condições, porque eu não falava alemão nem inglês. E aí me candidatei para Portugal. Mas me candidatei assim, achando que não ia ter chance, porque por conta da idade, achei que eles iam mandar o pessoal que estava iniciando carreira, que tinha assim, já que precisava disso para formar currículo, Claro. para ganhar experiência profissional. Tá. Aí quando foi um belo dia, eu estava na cantina tomando um cafezinho, e chegou uma colega minha, você se candidatou para isso? Você foi aprovado. Porque eu também achava que não ia ser selecionada, porque tinha os itens técnicos, média, não podia estar no primeiro nem no último período e tal, mas tinha a entrevista. Eu disse, bom, a entrevista é o subjetivo. Exatamente. Os outros critérios muita gente atende, né? Isso aí também para eles mandarem quem eles quiserem. Mas assim, eu sempre, nesses casos, eu sempre me candidato, porque o não a gente já tem garantido. Claro, exatamente, vamos sempre à procura do Então, se vier, sem grandes expectativas, com vontade, claro. Porque esse também era um projeto que eu tinha para fazer na adolescência. Mas como não foi possível, porque eu tinha que trabalhar, né? E aí eu... E já percebemos que a Dona Verónica não é pessoa de parar. Não. Aí, exatamente, aí eu vim e fui para Lisboa. Foram 6 meses em Lisboa, foi uma experiência maravilhosa. E meu vizinho de quarto do local onde eu morava era brasileiro, mas ele já estava terminando, aí começou a conversar assim, sobre
os lugares que eu já conhecia de passeio, né, tal, e aí começou a falar aqui da Serra da Estrela, do parque aqui das cidades, tudo e tal, aí passou, né. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu tinha uma colega que estava vindo fazer mestrado, mas ela veio para Aveiro. Aí ela ficou me incentivando. Então, como eu já tinha ouvido muito boas notícias daqui, aí eu comecei a pesquisar as universidades. Aí a Covilhã foi porque era mais barata também. Claro, obviamente. E neste momento está aqui na UBI, não é? A tirar o mestrado em Sociologia, não é? Como é que isso acontece? Conte-nos. Claro. Não é? Agora estou curiosa. Aí pronto, aí eu vim para aqui, me inscrevi, porque também letras para mim e relações internacionais é área 1 e pontuava melhor na área de ciências humanas, né? Escolhi sociologia. E como é que está a ser a experiência? Eu gosto muito de estudar do ambiente escolar, não só por as questões de aprender coisas novas ou para investir em uma profissão, mas é o ambiente, as experiências que você tem, porque depois que eu minha vinda para aqui era por 2 anos, que era o tempo de mestrado, né? Mas no primeiro ano eu interrompi porque nasceu minha neta. Aí quando eu vim, eu disse para minhas filhas que o que precisasse eu largava tudo e ia dar apoio, né? Voltasse. Aí justamente minha filha engravidou, eu fui para o parto, né? Mas foi na época da pandemia, aí eu demorei a retornar, então perdi um semestre. Aí quando eu voltei, eu paguei um semestre, mas consegui um estágio através do Instituto Diplomático, que tem todo ano essa candidatura, né? Aí passei mais 6 meses no Brasil, só que dessa vez em Santos, não na região que eu morei. Então são essas coisas que o estudo lhe proporciona. Você não pode ficar limitado só cumprir aquelas disciplinas, aquelas coisas. Então eu me envolvo em tudo. Para além de estudar é aquela convivência com os jovens. E como é que vê os jovens hoje em dia? De seguida nós vamos contar uma história engraçada. Como é que vê os jovens hoje em dia? O que é que acha que falta? Ou por outro lado, o que não falta nos jovens? Eu acho assim, os jovens hoje estão muito inseguros com a questão da carreira, né? Mas assim, eles têm muito mais liberdade do que a gente tinha na época e mais oportunidades também, porque tudo evoluiu muito, a questão como eu disse, quando eu comecei nas universidades não eram interiorizadas, quer dizer, aqui não tem esse problema. Aqui também é um país muito pequeno, no caso do Brasil é um país muito grande, mas mesmo no Brasil as oportunidades já são diferentes. E acho que está na altura de nós contarmos como é que conhecemos a Dona Verónica, foi assim numa situação muito caricata, não sei se queres passar a contar. Queres que eu a contar? Então é assim, há um dia, não sei se calhar vocês não sabem e não têm que saber estas coisas, obviamente, mas nós passamos muitas horas a gravar aqui na Tertúlia e às vezes gravamos 2 e 3 episódios por dia e naquele dia já saímos daqui bastante tarde. E quem é da Covilhã, ali pertinho, quase a chegarmos à Câmara, vemos 2 senhoras, já de alguma idade, não é? Mas umas jovens ainda, a tentar tirar um móvel de um Renault Clio. E nós vínhamos todos, a equipa estava toda, estava eu, estava o Martim, estávamos mais 3 pessoas que pertencem à equipa, que vocês não costumam ver habitualmente. E eu deparei-me com aquela situação tão diferente, não é? Do normal, exato, tão diferente do normal, e obviamente disse logo, precisam de ajuda. E o Martim, claro, atrelado a mim, disse logo, e fomos ajudar. E subimos com o móvel, e depois o móvel não saía, depois o móvel não entrava, e depois, pronto. Isto aconteceu, nós efetivamente conseguimos tirar o móvel, levámos para dentro da casa da senhora, e pronto, e estava tudo bem, cada um foi à sua vida, vocês foram à vossa vida, nós fomos à nossa, e pronto, felizes e contentes porque tínhamos feito a nossa do dia. Até que, imaginem que isto foi numa segunda-feira. Na terça-feira seguinte, nós viemos gravar, porque nós efetivamente gravamos muitos episódios por semana. E qual é o nosso espanto quando nós estamos a fazer aqui uma entrevista e vemos uma senhora entrar, mas aparentemente normal, na tertúlia. E por acaso foi uma entrevista também muito diferente do que nós costumamos fazer, exatamente ao vivo. E quando nós, efetivamente, chamamos o público para estar connosco nesse episódio que há de ser brevemente, o que é que acontece? Aparece a Dona Verónica que à primeira vista não reconhecemos, mas depois percebemos que este encontro já devia estar predestinado. E acontece hoje aqui no Lápis Azul. A Verónica está aqui. Muito obrigado por ter vindo e por ter aceito o convite. E claro que nós tínhamos que a convidar por vir aqui, porque quer dizer, um encontro uma vez, ok, uma pessoa até pode pensar, se calhar é coincidência, mas 2 vezes é destino.
Foi muita coincidência e foi, assim, foi uma experiência muito gratificante. Vocês foram extremamente gentis, a gente não esperava. Porque às vezes você se oferece por oferecer. Não. Mas assim, minha amiga, ela comprou uma casa em São Martinho e está mudando e comprando as coisas para levar para casa. Aí ela me perguntou, disse que comprou um móvel novo, mas não sabia se tinha quem ajudasse a trazer. Eu disse, não, eu vou com você e a gente vai, porque é pertinho e tal. E a gente naquela luta para tirar o móvel e botar, aí faço vocês gentilmente se oferecerem. E foi, ó. Mas a outra coincidência é que eu tenho uns livros para o seu Marco, né? Tem muito livro, eu pego nas cabines, na universidade e tal. E eu vou levar para o seu Marcos. Eu não tinha a menor noção que vocês estavam aqui. Porque nós não dissemos quem éramos, não dissemos que tínhamos um podcast, nem sequer que éramos da tertúlia. Nada. Foi mesmo a gente achou que eram jovens que vinham da universidade, que ali naquele sítio passa muito, né? Tem o Montaditos ali. Então a gente achou que era isso. Mas foram duas coincidências. Eu ter trazido os livros que eu já tinha reservado para o seu Marcos exatamente no dia da gravação do post. E aqui estamos nós. É verdade. Mas meus sinceros agradecimentos. Nós fizemos isto de coração, nós fazíamos isto por qualquer pessoa, seja a Dona Verónica, seja outra pessoa qualquer pessoa. Vocês também não sabiam quem eu era, nem... Claro, mas depois ficámos a conhecer a sua história e é realmente muito diferente daquilo que nós estamos habituados. Sim, é fascinante ver alguém que se reforma e que, por gostar tanto de estudar, continua a estudar e tem netos e tem filhos e continua a estudar. E eu sou muito questionada por isso, inclusive por as próprias mulheres. Assim, mas por que você estuda? Como se assim, você já é mãe, já é formada. Então você não tem mais por que fazer nada. Devia estar a descansar, não é? Mas não. Estar em casa fazendo crochê. Eu gosto muito de fazer ponto cruz, né? Gosto muito disso, mas a gente está viva para viver. A vida está aí, né? Exatamente. E uma das razões por que está aqui também é para contar a sua história aos seus netos e eles se relembrarem de si. O que é que, se agora nós fôssemos perguntar aos seus netos, o que é que queria que dissessem que a avó é? Assim, eu quero que minha neta tenha várias referências. Ela tem uma outra avó que tem um outro estilo de vida, claro. tal. Mas eu quero que ela sinta a confiança que eu sinto de fazer o que eu quero fazer, o que eu gosto dentro das minhas limitações, claro, de idade e outras. Mas o que eu tenho vontade, eu luto para conseguir e não fico limitada a esse porque por causa de idade, por causa de outras condições, não é né? impeditivo nenhum e a Dona Verónica é a prova viva disso Mas mesmo. eu quero que isso seja uma opção dela e não uma imposição dela ser ou assim ou assado, porque a sociedade cobra isso e cobra aquilo. Mas eu quero que ela tenha referências, tenha balizas, né? E trate, certamente. E isso será uma grande referência. E agora está na altura do nosso segmento de sugestão da semana. Eu vou Portanto, ouvir. até já. Volto já. E a sugestão desta semana é a Cabralina, uma loja de produtos artesanais, tradicionais e regionais sediada em Belmonte, bem perto do Castelo. Conta com diversos produtos gastronómicos, mas também têxteis, e agora com uma coleção de inverno, a Cabralina Handmade. Para além disto, tem ainda de volta os seus gelados artesanais de vários sabores, desde os mais clássicos aos mais ousados, com opções para todos os gostos. Visitem este bonito espaço e sigam-nos nas redes sociais. Se quiserem promover o vosso negócio, o vosso evento ou o vosso projeto, podem falar connosco com o lápis azul através das nossas redes sociais, mas também do e-mail. Vemo-nos no próximo Sugestão da Semana. E o Martim está de volta! E com o regresso do Martim, o que é que vem? Uma pitada de curiosidade. Comida preferida? Gosto muito de peixes grelhados, principalmente salmão. Agora não gosto do sushi, assim, O cru não é não, mas grelhado eu gosto muito. E Portugal ou Brasil? São coisas diferentes, eu amo os dois. Gosto muito dos dois. Não consegues escolher? Não. O livro preferido? Assim, são muitos, né? Mas eu vou citar a Aparição de Virgínio Ferreira, porque eu já havia lido na universidade, mas ultimamente eu encontrei e quando eu reli foi outras contexto, porque aí eu já conhecia a região. Quando você não conhece, conhece também a história do país. É a história do país, ele é daqui da região, né? Aí foi uma
Uma delícia reler, conhecendo Agora a região os, pelos seus próprios olhos, claro. E um sonho que ainda não realizou, mas gostava de realizar. Bom, eu quero continuar viajando pelo mundo, né? Até... E assim um país que ainda não tenha visitado e que se calhar até gostava? Eu não conheço a Ásia, né? Ultimamente realizei um desses sonhos, que era conhecer o Marrocos. Pronto. E fui, mas a Ásia, eu estou programando agora conhecer o Vietnã. Muito bem, corajosa, sim senhora. E a Dona Verónica, numa palavra, como é que se define? Eu me defino muito racional e de peito aberto Para a aventura, não para a é? aventura. E por fim, o lápis Lápis azul é, numa palavra? Ai, uma grata surpresa! verdade. Muito obrigada. Também a sua história foi uma grande surpresa para nós e a prova de que a idade não é limitação nenhuma para Exato. aquilo que nós queremos fazer na vida. Exatamente. Isso é muito importante. E também assim, a diferença disso, vocês são muito jovens, mas estão fazendo um projeto brilhante Obrigada. e fiquei muito entusiasmada. Obrigada. E Nós foi temos- uma honra para mim participar. Não, a honra é nossa recebê-la cá e mostrar exatamente isso, que a idade não significa nós estagnarmos só porque alguém nos diz que não dá para fazer, porque somos demasiado velhos. Eu quero chegar à sua idade assim, E ter a mesma vontade. acho que não vou chegar, eu vou ficar senil aos 70, mas eu espero bem ficar assim na sua idade e viva muito, porque a vida é para ser vivida tal como diz. E assim, eu tive um laço que, por conta do trabalho, eu mudei para longe de casa logo cedo, mudei de várias cidades. Então, para mim, mudar de situação, de lugar, assim, tem que se mudar amanhã, não sei para onde. Eu já sei arrumar as coisas rapidamente, eu sei o que fazer. E assim, você não pode vir, por exemplo, quando eu venho para aqui, você não pode ficar fazendo comparações, fazendo juízo de valor. Você tem que vir de peito aberto e tentar viver se o integrar, né? E tentar se integrar. Porque tem gente que vem só para reclamar ou quer deferências porque vem de tal lugar e tal. E isso é realmente. A Dona Verónica é de pode facto uma mulher acontecer. encantadora. Muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso Obrigado. convite e que venham mais coincidências destas pela vida fora. Obrigada. E quanto a nós, já sabe, Até ao vemos próximo no próximo episódio. episódio.